Olá, amigos do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a esse canal aqui. Deus abençoe você, sua família e todos os seus. Você que é novo no canal aí, muito obrigado por escolher esse canal aqui também, né? Seja muito bem-vindo. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva nesse canal. Deixa o likezinho, dá uma força para nós, traga os seus assuntos na forma de comentários, deixe os seus comentários e compartilhe os nossos vídeos também aí nas redes sociais para nos ajudar. Meus amigos, muito tem se falado nos últimos anos sobre igreja doméstica. E algumas pessoas, provavelmente, né, pessoas que se voltaram contra a igreja, elas têm abandonado os ensinamentos da igreja e têm feito aí as suas igrejas, entre aspas, as suas igrejas domésticas. Ora, o que se entende por igreja doméstica? A igreja doméstica é aquela família que tem o hábito da oração, é aquela família que é abençoada por Deus através do matrimônio, do sacerdote. E o sacerdote, ele abençoando os noivos, ele automaticamente, né, como já se diz assim, ele abençoa os noivos para a construção de uma família. E a família é a célula primordial, a célula mais importante para esta igreja doméstica. A família é a igreja doméstica. Então os noivos já sendo abençoados, né, pelo sacerdote para começar uma nova família, ou seja, começar uma igreja, que é essa igreja doméstica, na educação dos filhos, no crescimento espiritual, mas sempre ligado à igreja católica, né? Sempre ligado à igreja, porque no momento em que eu resolvo fazer uma igreja doméstica, chamado de igreja doméstica, posso colocar qualquer nome, posso chamar de paróquia, não sei das quantas, posso falar o que eu quiser. Se eu estiver desligado da igreja, ou seja, contra os ensinamentos da igreja, contra os ensinamentos daquilo que o Senhor nos ensinou através da igreja, o que a igreja nos ensinou, eu estou me colocando como um rebelde, como um filho rebelde, como aquele filho que abandona a casa do pai e é contra todos os ensinamentos da casa do pai e ele nunca mais volta, porque ele acha que os princípios dele é mais importante do que a família, o pai e a mãe que Deus constituiu para lhes educar e fazer crescer, né? Fazer crescer espiritualmente. Então não nos deixemos nos enganar, né? Não nos confundimos com essas coisas, porque não se é igreja doméstica desligado da igreja católica. Pode se chamar de qualquer coisa, de protestante, de rebelde, de qualquer coisa, menos igreja doméstica, né? Porque a igreja doméstica ela tem que seguir o exemplo da Sagrada Família, Jesus, Maria e José, aqueles que têm o hábito da oração em casa, né? Que rezam em família, assim como você está vendo nas imagens que estão passando. Essa família que reza em casa, mas que no final de semana vai na missa, que está aberto ao batizado dos filhos que nascem, né? Que está aberto à primeira comunhão, que caminha com a igreja constituída por Jesus Cristo, essa igreja doméstica é muito bem abençoada por Deus. A própria família em si já é a igreja doméstica. Porque, como já falei aqui, ela é abençoada pelo sacerdote para ser igreja doméstica. Então as pessoas confundem muito isso. Eu quis falar sobre isso porque alguns estragam essa terminologia chamada igreja doméstica, né? Porque são rebeldes, porque se rebelam contra a igreja e fundam as suas seitas
posso dizer com toda certeza, fundam as suas seitas, e aí outras pessoas, né, que não entendem muito bem, que não sabem muito bem, claramente o que significa ser uma igreja doméstica, estas pessoas que estragam tudo isso, faz com que outras, né, tenham essa confusão. Mas a igreja doméstica, sim, ela é válida, né? Ela existe, ela é a família cristã, ela é a igreja doméstica. Porém, desde que ela caminhe ligado, né, e permanecendo na igreja mãe, vamos dizer assim, né, na igreja católica, né, com todos os sacramentos, com todos os ensinamentos, né, com o respeito às autoridades eclesiásticas, né? Por mais que as autoridades eclesiásticas sejam assim pessoas que tenham os maiores defeitos, o respeito às autoridades eclesiásticas, esta igreja doméstica, família, deve sempre ter, né? Porque a igreja nunca vai querer, e aqui quando se fala igreja, a gente sempre pensa, o que o Papa falou, o que o bispo X falou, o que o padre Y falou. Eu não gosto do que o padre tal falou, eu não gostei do que o bispo tal falou, eu não gostei do que o Papa falou. Este Papa, este bispo, este sacerdote, esse padre que falou aquilo que muitas pessoas não gostam, elas são pessoas. Isso não é a igreja. Não é a igreja que está falando. O que a igreja fala? A igreja é o conhecimento, a tradição, os ensinamentos, o magistério, todo o corpo da igreja, o evangelho, aquilo que Jesus deixou. A igreja é um todo. Não é as pessoas pegar, por exemplo, algo pinçado do que um padre falou que eu não gostei, do que um bispo falou que eu não gostei, do que o Papa falou que eu não gostei, porque o Papa é herege, isso nada me interessa. Isso nada me interessa. O Papa, se for herege, pode continuar herege, não tem problema. A minha obrigação como igreja é rezar por ele, é rezar por esse sacerdote, esse padre que não digamos que não segue os ensinamentos da igreja. A minha obrigação é rezar por esse bispo, né, que é contra os ensinamentos da igreja e prega e ensina outras coisas. Essa é a minha obrigação, porque no momento em que eu faço isso, em que eu rezo pela igreja, que eu rezo pelo sacerdote, que eu rezo pelo Papa, que eu rezo pelos bispos, quem está me vendo não é o Papa, não é o bispo, não é o sacerdote. Quem está me vendo é meu Senhor Jesus. E sabe daí que eu fazendo isso, eu estou sendo a igreja dele. O resto não me interessa. Então eu não posso me rebelar contra a igreja. Eu já fiz isso, já me rebelei contra a igreja, graças a Deus não saí da igreja. Mas do tipo, fiquei com muita mágoa de muitas coisas. E isso sabe o que significava? Significava que eu era imaturo na fé. No momento em que as pessoas são imaturas na fé, elas se decepcionam com pessoas. Porque com a igreja mesmo ela jamais vai se decepcionar. Porque a igreja, como você sabe certamente, né? Arrisco dizer que mais de 99% das pessoas que participam deste canal e de tantos outros canais excelentes, né, que falam de coisas da igreja, das coisas de Deus, eu imagino que 99% destas pessoas sabem disso. Mas sempre tem aquele que faz confusão, sempre tem aquele que não entende. Então a igreja doméstica é a célula primordial, esta célula que Deus plantou, que é a família. Esta é a igreja doméstica, mas não protestar contra a igreja de Cristo e abandonar a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo e fundar uma seita, porque daí vira uma seita, né? Eu posso me rebelar contra a igreja, abandonar, renunciar automaticamente, eu renuncio meu batizado, eu renuncio
a minha primeira comunhão, os sacramentos em si, né? E eu fundo uma seita. Aí eu posso chamar do que eu quiser, de igreja doméstica, de paróquia, de sabe lá o que as pessoas possam imaginar sobre aquilo que elas possam chamar aquilo que, né, que elas inventam. Mas isso não é igreja doméstica. Igreja doméstica é a própria família. A família constituída por Deus, né? Jesus, Maria, José, aquela família que se reúne para rezar, aquela família que segue digamos que leva a sério os sacramentos, o sacramento do matrimônio, né? E claro que acontece imprevistos no decorrer da vida, às vezes os matrimônios não dão certo, as pessoas se separam e tal, né? Mas tem suas razões, que eu não vou entrar aqui, tem suas razões, mas às vezes a pessoa, por exemplo, claro que isso é um assunto para outro vídeo, mas às vezes a pessoa se separa, ela mora sozinha, ou sei lá, não mora com seu esposo, o esposo não mora com a sua esposa, mas ela mesmo assim continua sendo igreja porque ela continua fiel a Jesus Cristo. Existiu apenas uma separação de corpos, né? E ela, às vezes, ela continua sendo fiel. Então tem tudo isso, que fique bem claro. A igreja doméstica, sim, é muito abençoada pela igreja católica, claro, a própria família. Porque, como já falei aqui, no momento que o sacerdote abençoa os noivos, ali nasce uma igreja doméstica, sem separação da igreja católica para a educação dos filhos, para o crescimento espiritual de todos da família. Então, eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu vou ficando por aqui e meditemos sobre isso, sobre o que é ser igreja doméstica, rezar em casa, né? Também, mas não. Aquele que diz assim, eu rezo em casa, não vou mais na igreja, é isso que o diabo quer. O diabo quer que as pessoas rezem em casa e não vão mais na igreja. Esse é o objetivo principal do demônio. Querer que as pessoas rezem em casa. E é muito fácil de nós cairmos nesta tentação, porque a gente se decepciona com muitos padres, com muitos bispos, com o Papa, a gente se decepciona. E é isso que o diabo quer. O diabo quer que a gente faça isso, que a gente reze somente em casa, que a gente não vá na igreja, não receba a Eucaristia, renuncie os sacramentos, né, como já falei. No momento em que eu me rebelo contra a igreja por causa de algumas coisas que eu não gosto, eu renuncio automaticamente aos meus sacramentos. Automaticamente eu renuncio. Por quê? Porque eu não quero mais aquilo que a igreja me ofereceu, entende? Eu já não quero mais aquilo, então eu estou renunciando. E você lembra de alguém aí que fundou uma seita chamada Igreja Doméstica? Tem muitos, né? Tem muitos. Então, só para que fique bem claro, a igreja doméstica, sim, ela existe, é isso que você está vendo na imagem, é a família. A família é a igreja doméstica. A família que reza em casa, a família abençoada por Deus, né? Mas que não abandona a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou ficando por aqui, Deus abençoe você e voltaremos, se Deus quiser.